Serra Mar. Toda a região serrana no ar. Olá, boa tarde. Uma semana no desastre que já matou 710 pessoas na região serrana. Os efeitos da tragédia ainda são dramáticos. Nas comunidades isoladas, há famílias passando fome. Equipes de socorro encontram muita dificuldade para entregar os donativos. E o Exército deve instalar hoje a primeira ponte para facilitar o acesso a esses lugares. O número de desabrigados e desalojados passa de 25 mil. Nos abrigos da Serra, crianças, adultos e idosos que perderam tudo vivem dias e noites de pesadelo. E nossos repórteres mostram a situação dos feridos internados nos hospitais de vários municípios. E mais, a imagem impressionante do desabamento de uma casa que ficava à beira de um rio. E a história dos sobreviventes. O que aconteceu com o bebê Nicolas e o pai dele resgatados dos escombros depois de 16 horas. E com o menino Marcos Vinícius arrastado 4 quilômetros pela enxurrada. Aqui no estúdio a gente recebe dois heróis, os voluntários. Cleiton, que salvou o Marcos Vinícius, Cleiton, boa tarde, e também o Leonardo, que participou de um outro grande resgate impressionante, salvou um homem que ficou soterrado durante 16 horas. Vocês continuam ajudando por lá, né, pessoal? Por incrível que pareça, é a partir de agora que o trabalho começa. Ainda tem muito trabalho pela frente, muito né? trabalho. Já nós conversamos mais, então. Olha, as principais notícias do estado você acompanha agora, na RJ, primeira edição. Nós começamos essa edição do RJ já divulgando um balanço que acaba de ser nos informado do número de mortos. Acabamos de divulgar 710, mas esse número já acaba de subir para 714 mortos nesta semana. Uma semana de pesadelo que parece não ter fim. A tragédia da chuva na região serrana do estado começou na virada de terça para quarta-feira, naquela enxurrada, e agora o número de mortos já chega a 714, pelo menos 25 mil pessoas ainda não sabem como nem quando vão poder recomeçar as suas vidas, casas destruídas, áreas de difícil acesso. Vamos então até o município de Teresópolis, conversar aqui com o Rodrigo Cordeiro, que está num dos abrigos da cidade. Mostra pra gente como é que está esse trabalho aí, uma semana já depois da tragédia. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Vandrei. Boa tarde a todos. Nós estamos no maior abrigo aqui de Teresópolis, mas de ontem para hoje muita gente deixou o local, cerca de 200 desabrigados permanecem por aqui. Eles tentam tocar o dia a dia da melhor maneira possível, inclusive ajudando a manter o local. A Lucelena, por exemplo, ela estava varrendo o abrigo agora há pouco. É assim, apesar dessa situação tensa que vocês vivem, tem que ajudar os outros moradores. Tem que ajudar os moradores, né? Para que eles também colaborem com a gente, né? Porque às vezes quando eles veem que a gente está limpando, eles veem que está limpando não passar, né? Não sujar, porque senão eu vou ficar o dia todo. Estou varrendo, ele volta, suja, eu vou para trás, vou para frente. As pessoas têm que colaborar e eu não posso Tá certo. essa tarefa. Tá certo, o pessoal faz muita coisa aqui mesmo, aliás, essa é a orientação dos psicólogos que dão toda a assistência para quem está nesse abrigo, um dos 27 abrigos aqui de Teresópolis. A gente vai conversar com a Ana Paula, por exemplo, ela mora em uma região atingida aqui da cidade, o bairro onde ela mora ficou ilhado, ela está aqui no abrigo e é monitora, ou seja, também voluntária, ela ajuda a orientar todas essas pessoas que estão aqui. Como é que é o dia a dia de quem está sofrendo e busca retomar a rotina, Ana Paula? Olha, eles reclamam muito. Falam assim, a minha vontade, certa hora, de sair daqui e tem que bater a ponte. Eu falei, não, vamos esperar, tudo vai ser resolvido. Já estão tomando providências das tendas para botar eles, né? Já está vindo dos Estados Unidos as tendas, vai chegar de navio para colocar eles no outro bairro, né? E está tudo já conduzido já. Ok, Ana Paula. Essas tendas realmente estão chegando, devem chegar essa semana em Teresópolis. Um alento para quem já está aqui há uma semana. Por exemplo, a dona Miriam, ela chegou com muitos ferimentos no rosto porque na semana passada ajudou a resgatar o marido e as filhas da casa onde ela morava. Dona Miriam, recomeço, como é que se busca recomeçar num momento como esse, morando junto com outras 200 pessoas num galpão, num abrigo? Não sei, é muito difícil, a gente não sabe nem como recomeçar. Pra quem perdeu tudo, assim que nem a gente, fica muito difícil, né? Eu não sei, não tenho nem ideia. É possível ter uma rotina aqui no abrigo? De que forma vocês tentam manter a vida, estando tão distante de uma realidade a qual vocês estavam tão acostumados?
É muito difícil, né? Muito assim, totalmente diferente do que era da casa da gente, né? Para poder tentar assim, conviver aqui, mas é o único jeito que a gente tem agora de sobreviver aqui até a gente conseguir as coisas de novo, né? Certo, dona Miriam, boa sorte para a senhora. Aqui, os moradores, os desabrigados que estão nesse abrigo recebem 4 refeições diárias, também tem atendimentos médicos e psicológicos. Em função dessas refeições, os voluntários que trabalham na cozinha pedem a doação de carne, é um item que está quase em falta por aqui. Vandrei. Obrigado, Rodrigo Cunha, falando de um dos abrigos lá do município de Teresópolis. Há milhares de famílias nos abrigos e há muitas famílias ainda que estão isoladas em localidades que tiveram acesso por pontes ou por estradas interrompidos. E para restabelecer então essa passagem, o governo anunciou hoje a instalação de mais de 50 pontes. O André Curvelo mostra para a gente onde algumas dessas estruturas vão ser montadas. Parte desta fazenda, no bairro do Prata, vai virar acampamento para 500 famílias. As barracas, as mesmas usadas depois do terremoto no Haiti, devem começar a chegar hoje à noite. Mas o terreno ainda terá que ser preparado. Sobre este caminhão está a esperança de muita gente que não aguenta mais o isolamento. Pontes móveis trazidas pelo Exército. O governo do estado já identificou a necessidade de se reconstruir 52 pontes na região serrana. Segundo o Exército, cada estrutura pode levar até 5 dias para ser montada. Isso se o tempo ajudar. Tem o deslocamento do material até a região, tem o desembarque do material, tem a montagem do canteiro de trabalho, tem os inícios dos trabalhos preliminares e a situação da montagem propriamente dita. Os primeiros lugares a receber essas estruturas feitas para a guerra serão Bom Jardim e a localidade de Sebastiana, na área rural de Teresópolis. Ontem, nossa equipe percorreu a região e acompanhou a dificuldade dos voluntários que levavam comida, água e remédios para as famílias que já passavam fome. Os voluntários fazem uma corrente humana para passar os mantimentos. Aí vão chegando, olha só, os mantimentos chegam desse lado e vão abastecer esse caminhão aqui. A ideia é que tudo isso suba para essas comunidades e ajude as pessoas. Estão já sem comer direito, né? O que significa essa ajuda para a senhora agora? Porque uma ajuda vale muito, né? Essa é a primeira equipe de voluntários e também de reportagem que chega aqui nesse ponto específico da área rural do município de Teresópolis. Boa tarde, senhor. Como é que tá de comida aí, hein? A comida aqui, rapaz, ainda fica ruim pra você sair pra buscar, né? Porque a estrada acabou tudo. Tá sem comida e precisando de ajuda. O primeiro resgate são vocês aqui na nossa região, André. E a parceria vai começar, uma bonita parceria, porque os voluntários é que vão distribuir esse mantimento. Você sente numa hora dessa aí, Thiago? Facilitou bastante o nosso trabalho, porque a gente estava preocupado que tem bastante famílias, um número além do que a gente esperava. E eles estão com cesta básica, como eles já estão com cesta básica, eles vão deixar aqui e a gente faz trabalho de campo a pé, para levar esse mantimento até essas famílias. Bem, bom trabalho, força, sorte, vai com Deus. Tá? Vamos lá. Gente, obrigado aí, obrigado. Os homens do Exército pousaram nesse ponto aqui, na região do Córrego Sujo, Vila Alpina, para levar mantimentos. Também a Dona Maria vai ver se alguém precisa de algum socorro médico. Agora a Dona Maria mede a pressão da Dona Nilceia. Dona Nilceia, a senhora sente medo de estar aqui? Eu sinto. O que a senhora precisa agora? Olha, eu estou precisando agora, no momento, graças a Deus, já recebi compra, mas se eu preciso mais, né? A gente tem que receber água, a gente bebe água de vala, tá caindo água de vala aí, ó. A gente viu ali na reportagem, né? Edmilson Fala já está aqui com a gente, vendo ali, né, Edmilson, inclusive, né? Em áreas isoladas e a situação ainda não é das melhores, pelo menos em condições de tempo. Neste momento, André, que o tempo está melhor, tirar essas famílias, essas comunidades do isolamento é prioridade. Por isso, vamos destacar aqui, nós temos 2 pontos aqui, onde essas pontes vão ser instaladas agora. Primeiro vai ser em Teresópolis, na região serrana aqui. Para você, teremos agora Bom Jardim e Teresópolis. Lá em Teresópolis é no distrito de Sebastiana. Esse distrito é um distrito rural, enfim, vai ser prioridade. Neste momento, a via de acesso está se fazendo lá um trabalho de limpeza na via de acesso para poder instalar a primeira ponte metálica. E lá em Bom Jardim vai ser o distrito de São Miguel,
aí sim essa ponte chega só amanhã e na sexta começa a ser instalada. E a gente revê essas imagens aí da chegada, né, de todo esse aparato mecânico, enfim, parte dessas pontes que vão ser montadas. Uma informação importante, o governo do estado conseguiu um empréstimo de 485 milhões de dólares do Banco Mundial, 200 milhões já para abril. Falta apenas a aprovação do Senado, o dinheiro seria para a reconstrução da região serrana. E a situação é muito complicada. Tem uma imagem impressionante que nós mostramos no comecinho do jornal, né, Edmilson? Um desabamento, foi na quarta-feira, vamos ver aí, vamos acompanhar esse desabamento de uma casa lá em São José do Vale do Rio Preto. Você vê aí, olha o momento, a correnteza ali do Rio Preto e olha a casa sendo destruída, parece de papel, Vandrei. Mais importante, a família já tinha sido retirada. A família acompanhou de longe esse desabamento da casa. Portanto, o mais incrível é que a casa parecia ali aparentemente inteira, né, completamente inteira, mas já devia ter rachaduras, enfim, o terreno já cedendo, e ela cai assim mesmo, como se fosse feita de papel. Você vê que é uma casa bem construída, uma grande casa, uma casa com um andar, e a casa, olha, foi se desmanchando com a força do rio. O mais importante, ninguém ficou ferido, a família acompanhou de longe essa destruição. Não sobrou aparentemente nada dessa casa aqui. Olha, esse temporal foi nessa virada de terça para quarta-feira, na semana passada, e a rotina dos moradores mudou muito por lá. Mas há muitos heróis no meio dessa tragédia. Edmilson, convido para que a gente venha aqui para a nossa sala de bate-papo, conversar aqui, olha, com o Leonardo e com o Cleiton, algumas das pessoas, os voluntários que trabalharam incansavelmente e continuam trabalhando no resgate de várias pessoas. O Leonardo fez o salvamento de uma pessoa, inclusive até conhecida dele, né, do Marcelo, e o Cleiton participou do salvamento de um menino de 11 anos que continua internado. Mas vou começar aqui com o Leonardo. Vocês falaram que o trabalho lá parece estar apenas começando, Leonardo. O mesmo uma semana depois ainda se avançou muito pouco, você acha? Porque no começo estava muito voluntariado, toda a equipe, todo mundo junto, né, toda uma brigada, e com o tempo vai se está mais organizado, né? Na verdade, né? Agora já está mais organizado e as buscas, na verdade, estão apenas começando. Você, bem, na verdade, é isso. Imagina que aquela imagem do salvamento, você cavando com a mão ali, nós temos imagens daquele salvamento, mostramos aqui também no RJ. Como é que essas imagens estão passando pela sua cabeça no teu dia a dia lá, ainda nesse trabalho? São flashes, né? São flashes que não saem da memória e... Conta pra gente, a gente vai vendo ali. Momento. Qual o momento mais marcante ali dessa na verdade, esse que está passando, ele já botando o cervical, né? Sim. Tem a imagem lá de você puxando mesmo. Puxando, cavando com a mão. Na verdade, antes da gente pôr a cervical nele, tinha uma pedra de concreto em cima. Né? Então, aquele ponto ali foi mais vital, porque depois de todo o trabalho feito, todo escavado manualmente, minuciosamente, a pedra ameaçou cair onde ele estava imprensado. Né? Ainda tinha esse risco, quer dizer. Ainda tinha o risco. Quem ouviu o barulho? Ele contou que ele chamava, ele batia, ele chamava, mas quem ouviu naquele momento? Como é que foi? Na verdade, só foi possível ouvir o Marcelo porque o pneu da máquina furou. Então, quando desligou os motores da máquina, que ele retirou, parece que alguém ouviu ele bater com uma pedra embaixo de 4 metros. Isso salvou, o pneu salvou o Marcelo? O pneu salvou o Marcelo. Quer dizer, havia toda uma condição ali também que, graças a Deus, era favorável para essas pessoas, né? Porque, na verdade, ele ficou num corredor. Exatamente. Na verdade, então... Com um pouco de ar, né? Com um pouco de ar é que possibilitou ele. Como a gente viu na reportagem também, ele estava apenas com uma narina. Mas com os barulhos dos motores, ninguém ouvia. Seria impossível. Muito difícil. Seria impossível. E o Cleiton também chegou até um menino de 11 anos que estava numa situação muito difícil, né, Cleiton? Conta essa situação pra gente. Ele estava onde? No meio de escombros? Qual era a imagem que você tinha? A nossa equipe foi a primeira equipe a chegar na primeira cena da tragédia. E a água absurdamente alta, o menino fora jogado com a pressão da água sobre a janela de uma casa e estava muito ferido, perdendo muito sangue, com um corte muito profundo na cabeça. Só que estava lúcido, conversava. E aí a gente perguntou a ele onde ele morava. Ele disse, olha, eu moro em Campo Grande. E a distância é uma distância absurda. E a distância, né, Cleiton? A gente está vendo nas imagens aí, olha, o Globocop sobrevoou exatamente a distância que o Marcos Vinícius percorreu. Quer dizer, esse trecho todo de 4.000 metros, 4 quilômetros, até onde vocês o encontraram, na casa dele até esse ponto. É esse ponto ali? É esse ponto ali. A minha equipe, quer dizer, foram 3 pessoas a chegar, a conseguir passar primeiro, né? Porque estava sem comunicação e era noite ainda. Então,
Quando nós chegamos no local, foram vários corpos boiando, uma cena trágica. E ele no meio dessa confusão. Quando vocês o encontraram, como é que foi esse encontro com ele? Numa situação dessa, é uma coisa que não tem palavras para descrever. É uma emoção quando encontra alguém vivo. Nessa casa? Nessa casa. Vocês ouviram? Estava próximo a essa porção de cisco, né, de galho. Ele estava bem ali naquele ponto ali? Estava bem ali. Agora, Cleiton, havia outros corpos ali. Quer dizer, como é que vocês chegaram até esse menino e descobriram que ele estava vivo ainda? Tinha uma senhora que estava residente do local, dizendo que tinha algo próximo. E aí a gente não entendia muito pelo barulho da água. Quando nós atingimos até essa casa, nós observamos que tinha uma senhora, inclusive, ele estava, depois foi colocado num sofá, né? A pressão da água ia jogando ele para dentro da casa, ele acabou entrando a casa e ficou em cima de um sofá. Ela colocou um cobertor nele, ela estava desesperada, porque teve regiões que deram 4 metros de água aproximadamente. Não sabia nem como é que... Não sabia como, inclusive ela estava numa situação também desconfortável. Né? Então nós demos segurança ao local e possibilitamos a entrada de um corpo de bombeiros. Só que a nossa brigada é uma brigada, eu chamo que não é de voluntário, é de humanitário. Se nós tivéssemos uma estrutura de veículo, nós tínhamos salvado muita gente. A gente vai falar aqui ao longo do RJ até um pouco sobre essa estrutura, Cleiton. Vamos assistir agora uma reportagem para a gente mostrar, porque olha, o Marcos Vinícius, menino que foi resgatado aqui pelo Cleiton, ele está internado no hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias. E assim como ele, muitas vítimas dessa tragédia na região serrana foram trazidas para o Rio de Janeiro. A Gabriela de Palhano acompanhou todo esse drama. Não há um número exato de feridos na tragédia. Muitos continuam nos hospitais da região. Existem crianças internadas. A solidariedade de mais de 5.000 doadores garantiu pelo menos o estoque de sangue nas unidades em todo o estado. 50 feridos foram levados para os hospitais federais. 46 continuam internados, a maioria no Hospital Geral de Bom Sucesso e no Hospital do Andaraí. Entre eles, 4 crianças. Existem também muitos internados nos hospitais estaduais, como Marcos Vinícius, que morava em Campo Grande, Nova Friburgo. Marcos Vinícius continua internado aqui no CTI do Hospital de Saracuruna. Segundo os médicos, o quadro de saúde dele é estável, mas não há previsão de alta. O menino foi arrancado de dentro de casa pela água, carregado pelo turbilhão. A velocidade da água na hora da tragédia pode ter chegado a 100 km por hora. Ele foi sendo arremessado contra as pedras, até finalmente parar a 4 quilômetros de casa. Foi encontrado sobre uma pilha de escombros em meio a muitos corpos. 2 dias depois, Marcos Vinícius passou por uma cirurgia para reparar parte do tecido da pele, arrancada enquanto ele era arrastado pela água. A avó do menino esperava no quarto. Ainda sedado, Marcos reconheceu Cleiton. Há dias, sem descanso, ajudando estranhos, o voluntário se emocionou. Muito obrigado, tá? Esse é um momento marcante na sua vida. Sem dúvida nenhuma. Esse reencontro é inexplicável. Inexplicável. Olha, a gente tem informação aqui sobre a situação do Marcos Vinícius. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, ele teve lesões na pele em várias partes do corpo, algumas mais extensas, por ter ficado muito tempo exposto à água contaminada. Algumas dessas lesões já apresentaram sinais de infecção, já apresentavam esses sinais quando ele chegou no hospital. E segundo a Secretaria, ele fala, se alimenta e também enxerga. E não tem sinais de infecção generalizada, o que é muito bom quando essa situação fica um pouco mais complicada e está sendo monitorado 24 horas por dia. Ô Leonardo, eu imagino que muitas pessoas vocês encontraram lá nessa esperança de querer salvar e de repente não conseguiram também, né? Irrefutavelmente. Né? A expectativa, na verdade, a busca e resgate é busca de vida e resgate da própria. Mas infelizmente nem todos logramos êxito, mas a parte mais potente foi a do Marcelo. Né? Vocês vão voltar para lá hoje e continuar trabalhando? A primazia é essa, sair daqui já direto para o objetivo. Novos pontos de resgate? Com certeza voltar ao Espanhol. Eu não sei como está indo o Espanhol. Ontem não conseguimos ainda concretizar a busca do jovem.
de 1 ano e 8 meses, mas se não resgatou, a gente vai tirar hoje ainda. Se resgatou, a gente vai partir para outro ponto mais de necessidade, priorizar essas partes. Olha, gente, daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais aqui com o Leonardo e também com o Cleiton, heróis voluntários dessa tragédia lá na região serrana. Nós fazemos agora um rápido intervalo e já voltamos para conversar um pouquinho mais com eles aqui e direto de Nova Friburgo, uma entrevista ao vivo com o Wellington, o pai do Nicolas, o menino que ficou soterrado, ele, o filho de 7 meses. Os dois estão bem e já nós vamos voltar com esse papo com eles. Agora 12h17, já voltamos. Estamos de volta com a RJ, começando aqui com o Cleiton e com o Leonardo, voluntários que trabalharam e continuam trabalhando no resgate, em resgates impressionantes nessa tragédia da chuva na região serrana. Mas a gente tem uma informação para você aqui agora dos hospitais e também dos postos de saúde de Nova Friburgo. A cidade recebeu hoje o reforço de médicos de hospitais federais. A equipe de 30 profissionais da rede hospitalar federal, enviada pelo Ministério da Saúde, chegou hoje de manhã a Nova Friburgo para reforçar o atendimento em áreas mais remotas da cidade. No Hospital Municipal Raul Sertã, que também foi invadido pelas águas, o atendimento ainda é feito de forma improvisada. Os pacientes graves, aqueles que precisam ser operados, que precisem ficar internados, que precisem ir para o CTI, esses pacientes estão vindo para cá. Os pacientes ambulatoriais, eles estão sendo atendidos nos hospitais de campanha. O Hospital da Marinha, que está na Prefeitura, e o Hospital dos Bombeiros, que está na praça. Apesar da unidade estar parcialmente interditada, os pacientes que fazem rádio e quimioterapia são considerados prioridade e estão sendo atendidos aqui no hospital. Já os pacientes de hemodiálise saem todo dia de manhã daqui do hospital em direção a outros municípios, em ônibus cedidos pela Secretaria de Educação. A secretária de Saúde disse que muitos postos em áreas atingidas pela chuva ficaram destruídos. Os postos da periferia que foram muito comprometidos. São Geraldo foi destruído, Rio Grandino foi destruído, Amparo está muito comprometido. Então, a gente improvisou. Em alguns lugares nós estamos atendendo em igrejas ou numa loja, no comércio, para poder fazer o atendimento de saúde nesses locais. Unidades particulares também foram atingidas pelas chuvas. Este hospital, por exemplo, vai ter que passar por obras. Para não suspender os atendimentos, um outro imóvel já está sendo alugado no centro da cidade. Mas olha, na unidade de pronto atendimento, que também tinha sido invadida pela água, por lá o atendimento já foi normalizado na segunda-feira. E pessoas que sofreram cortes e tiveram contato com a água da chuva, essas pessoas têm prioridade na vacinação contra o tétano e a difteria. Nós vamos voltar com essas histórias incríveis, desses dias terríveis lá na região serrana. Vamos agora a Nova Friburgo, começar com Flávia Januzzi. A Flávia vai conversar, para que eles não estarem com você, Flávia, vou deixar que você conte essa história para a gente, por favor. Oi, Vandrei, boa tarde a todos. É realmente uma história incrível, uma história que é um verdadeiro milagre, né? O Wellington Guimarães é pai do pequeno Nicolas, de 7 meses, que foi resgatado com vida. Eles ficaram 15 horas soterrados, muita terra, muitos escombros, e foram resgatados na quarta-feira. O Wellington faz aniversário na semana que vem, no dia 27, completa 27 anos, e a partir desse ano ele vai comemorar 2 vezes por ano a vida dele, né, Wellington? O que passou pela sua cabeça? Como é que estava aquela situação? Eu imagino que foi extrema escuridão e você... Como é que você teve a certeza que o Nicolas, o seu filho, estava vivo? Olha, confiando em Deus mesmo, né? Na verdade, eu não tinha acesso a ele e só depois que realmente eu consegui desprender minhas pernas, que estavam soterradas, né? Na verdade, o corpo todo, mas eu fui tirando aos poucos. E aí que eu consegui chegar perto dele e vi que ele estava bem, né? Mas era uma escuridão extrema, né? Ele chorava, ele dava algum sinal vital para você ter a certeza? Não, ele chorava, ao meu ver ele chorava, cansava e dormia, né? E aí eu pensava que até podia estar morto, alguma coisa que eu não sabia qual era o estado dele, né? Depois ele voltava, acordava, chorava de novo e assim ele foi durante todo o tempo. E aí, durante esse período, você cavou com as próprias mãos para tentar ter teu filho perto de você? Para me soltar e chegar perto dele. E a questão da hidratação também, né? Porque criança é muito mais vulnerável, né, Wellington? Então você se preocupou em dar água para o seu filho? Porque na verdade ali a gente não tinha acesso a nada, né? Então, quando teve um segundo soterramento, eu senti gotejar água na minha cabeça. Então, aquelas poucas águas que gotejaram, eu meio que dei uma molhada na boca, aquilo ali deu um pouco de ânimo, né? E eu juntava a saliva e realmente botava na boca dele, pelo menos para dar uma molhada, para ele não sentir tanto, né?
Um instinto de sobrevivência, né? E como é que vocês estão sobrevivendo a isso tudo que vocês viveram? Olha, agora a gente está bem, graças a Deus, tentando tocar, botar as coisas na normalidade, né? E conseguimos dormir, ele está dormindo bem, a rotina dele não mudou, graças a Deus. Então ele tô aprendendo com ele, né? E vocês estão morando em casa de parentes? Como é que o Nicolas está? Agora a gente está na casa dos padrinhos dele, né? E até a situação caminhar melhor, né? Trabalho, já voltou? Não? Olha, o trabalho eu pretendo voltar sim, até para ocupar a cabeça, né? Então acredito que essa semana aí eu esteja retornando. E o interessante, né, Wellington, que você virou tipo um símbolo, né, de esperança, né, nessa tragédia toda que a gente está vivenciando aqui na Serra. Muitas pessoas mandaram mensagens para você como um impulso, um conforto para seguir adiante. Muita gente que estava desestimulada. Muitas pessoas de oração, muitas pessoas dizendo que estavam afastadas e estão voltando para a sua igreja, voltando para próximo de Deus. Pessoas até meio que depressivas, e acho que isso foi um ânimo para elas. Então, muita gente em oração, muita gente ajudando, graças a Deus, muito conforto. Obrigada, boa sorte e que você comemore seus 27 anos, apesar dessa tragédia, que você comemore muito a sua vida. Vandrei. Muita força para o Wellington, para o Nicolas, para todas as pessoas que estão sendo resgatadas. Obrigado, a Flávia falou ali em esperança. Vou voltar aqui para o nosso papo com o Leonardo Vargas e o Marcelo e o Cleiton Pimentel, duas pessoas que estão trabalhando como voluntárias nesses resgates lá na região serrana. Falou em esperança, quando vocês encontraram ali o Marcos Vinícius, menino de 11 anos, parece que se demorasse um pouco mais, talvez ele não teria sobrevivido. Quer dizer, a esperança nessas horas, o trabalho de vocês, rapidamente é muito importante, né, Cleiton? Com certeza, tem que ser um trabalho rápido, com responsabilidade. E confiar mesmo, que vai ser possível, né? Tem esperança, né? Tem muita gente lá ainda correndo risco? Muita gente. E o que a gente orienta é que agora começa uma parte muito vulnerável. As pessoas estão voltando. Porque a tendência das pessoas é criarem comboios e retornarem ao local para garimpar escombros. E é nesse momento que o barranco vem abaixo novamente. Porque alguns escombros que desceram estão explorando o barranco que ainda não caiu. Então agora é um alerta que a gente faz, que a gente procura orientar as pessoas, a gente está produzindo material para orientar as pessoas para não retornarem para fazer o garimpo aos escombros. Isso é muito complicado e é muito perigoso. Leonardo, vocês estão trabalhando a semana inteira, você, o Cleiton e tantas outras pessoas, nesses resgates. Que outras histórias de vida, de salvamento vocês têm para contar para a gente? Lembra aí de alguns outros casos, enfim, né? A chegada até casas, enfim. Na verdade, a gente, junto com a Brigada de Bombeiros, Defesa Civil, as partes principais que a gente afetou é justamente conscientizar as pessoas de não retornarem, de estar saindo. Você continua lá no Morro do Espanhol? Ainda no Espanhol, porque supõe-se que ainda morava um casal de idosos recém-mudados para o ambiente. A gente está revendo aí as imagens do salvamento do Marcelo. Do Marcelo, feito aqui pelo Leonardo. Na vida de vocês, o que é que vai ficar? Uma lição de cidadania, de companheirismo, de equipe, né, com toda a brigada de voluntariado, Defesa Civil e Bombeiro. Fomos todos um só. Não tinha ninguém maior, não tinha patente. É o mais importante. Isso para você? O que ele falou é a grande realidade. A gente tem uma grande lição de humanidade. É nessa hora que o poder é um só. Poder de ajudar, de ser humanitário. Essa é a grande lição que ele colocou. Leonardo Vargas, Cleiton Pimentel, muito obrigado, parabéns mesmo pelo trabalho que vocês têm feito lá na região serrana. Muito obrigado pela gentileza de ter vindo ao RJ. Daqui a pouco, depois do intervalo, nossos repórteres mostram a situação no Vale do Cuiabá, em Petrópolis, uma semana depois da chuva. E o abastecimento dos produtos agrícolas, que aqui no Rio já começou a melhorar um pouquinho. Também, Edmilson Ávila já volta com a previsão do tempo. Já nós voltamos. Estamos de volta com a RJ. A lama ainda cobre muitas das casas que permaneceram de pé no Vale do Cuiabá, distrito de Itaipava, em Petrópolis, região muito atingida. Os moradores que enfrentaram a enxurrada que varreu a região na semana passada ainda passam lá por muitas dificuldades. A destruição ainda é imensa. Dezenas de casas permanecem por completo debaixo de terra e lama. Há uma semana não há luz, telefone ou água potável em diversos pontos do Vale do Cuiabá, em Itaipava. E como esquecer do dia da tragédia? Nós saímos pela janela, corremos para a rua, para que um abrigo tem ali. A única coisa que restou foi esse relógio.
estava no pulso, o resto nada. Para dar conta de retirar tanta sujeira, o serviço é intenso. São pelo menos 20 máquinas, além de caminhões, que passam o dia inteiro removendo toneladas de entulho. Nas casas, o trabalho é individual. A família de Júnior tenta salvar o pouco que restou. Nossa, foi tudo embora. Carro, caminhão que eu trabalhava. Aí agora é só recuperar o que tem aí. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, 6.500 pessoas estão fora de suas casas no município. Muitas delas vêm para abrigos como este daqui, onde voluntários não medem esforços para dar um pouco mais de esperança a quem perdeu tudo o que tinha. Nós hoje estamos com 30 pessoas tentando abrigar e ajudar essas pessoas que estão passando por um momento de sofrimento, de desespero. Graças a Deus, Deus enviou vários voluntários e nós hoje temos pessoas que estão vindo de vários locais diferentes, de várias cidades, que estão nos ajudando e nos fortalecendo nesse momento de sofrimento. Bem, a chuva provocou muitas mortes e também muitos prejuízos, né? Vamos saber agora como é que está o abastecimento de hortaliças que vem da região serrana para o Rio uma semana depois da tragédia. Nos primeiros dias, logo depois da chuva, houve uma escassez de produtos e os preços tinham disparado. Mas agora, hoje, na Ceasa, a situação já melhorou um pouco e os valores também já começam a sofrer queda. A boa aparência mostra que muitas hortaliças escaparam das enchentes. A couve-flor, você pode ver que ela está branquinha. Se caso passasse a água, ela estaria toda amarela, porque a água da chuva, da enchente, ela vem com sujeira, com barro. Você pode ver aqui que ela está branquinha. Os produtos vindos da região serrana já começam a chegar em maior quantidade na Ceasa. Durante toda a madrugada, centenas de caminhões descarregaram no setor de verduras e legumes. E teve até fila. A região serrana é a principal fornecedora de hortaliças aqui para o Rio. Nesse corredor, por exemplo, a gente tem produtos de Petrópolis, aqui Teresópolis, do outro lado, Nova Friburgo. O Jorge, caminhoneiro, produtor, foi quem trouxe toda essa mercadoria. Tá melhorando. Estava mais ruim porque o caminho estava cheio de barreira, mas agora está limpou tudo direitinho, agora está melhor. Na semana passada, a nossa equipe esteve na central de abastecimento. O movimento era bem menor na quinta-feira, um dia depois do temporal que devastou a região serrana. Os poucos produtores que conseguiam chegar ao Rio traziam preços altos. O aumento passou de 200% em alguns produtos. Hoje, os valores já baixaram. A caixa da alface, que chegou a ser vendida por R$30, agora custa 12. A do chuchu passou de R$80 para R$40. E a da couve-flor caiu de R$50 para R$15. Tá melhorando, melhorou. Semana passada que foi ruim. Você torce aí para os próximos dias? Melhorar mais. Aí o preço tem que cair um pouquinho mais. Edmilson Ávila já está aqui de volta com a gente para falar de previsão do tempo, mas só para registrar, ontem uma chuva rápida, porém intensa aqui na capital. Fez alguns estragos, né, Edmilson? Isso, vamos dar uma olhadinha nas imagens lá na Zona Norte muito afetada. O que aconteceu com o Rio Maracanã? Rio Maracanã transbordou mais uma vez, olha o engarrafamento que se formou aí. Também, olha, houve bolsões d'água lá na Avenida Brasil, olha, imagens da Avenida Brasil, muito trânsito. Olha, o temporal veio com uma ventania na Zona Oeste aí, derrubou árvores e também derrubou energia elétrica, ainda muitos bairros com energia elétrica, ainda onde falta energia elétrica até agora, a Light informa que mandou equipes para todas essas regiões. A chuva chegou com vento, né? Chegou forte, chegou assustadora com aquelas nuvens pretas, todo mundo aquela correria toda e o pessoal desesperado saindo de casa. Olha, e para evitar tragédias como essa que nós estamos acompanhando lá na região serrana, a Prefeitura do Rio vai instalar sirenes em áreas de risco de desmoronamento. A primeira vai ser no Morro do Borel, sexta-feira. Vamos lembrar, Vandrei, que 18.000 casas estão em áreas de alto risco. O que a Prefeitura quer fazer aí agora é sincronizar tudo isso lá no centro de operações da Prefeitura. Então vai botar sirenes, o som ainda não foi escolhido, mas vai ser diferente da polícia, diferente dos bombeiros. Vamos falar de previsão do tempo? Previsão do tempo. Olha, gente, hoje muito parecido com o que aconteceu ontem. Então, bastante atenção, porque nós temos aí um dia muita instabilidade, aí podemos ter dia quente, vai ficar abafado e no final do dia vem aquela pancada de chuva. Isso vale para a região serrana também. Ontem aconteceu isso lá, 1 hora de chuva, a chuva veio e depois foi embora. Aqui no Rio também, chuva muito forte, isso pode acontecer novamente. Portanto, gente, bastante atenção.
porque o dia está enganando. Sol e depois vem aquela pancada de chuva. Temperaturas muito altas, né? Obrigado, Edmilson, pelas informações. Nós fazemos agora um intervalo e na volta teremos outras notícias no Rio. E você, na região dos lagos e também do norte, noroeste e sul do estado, fica as notícias aí da sua região. 12h36. Olá, boa tarde. O RJ Inter TV está no ar com outras informações do interior. Agora 12h37. Depois de 1 ano e 4 meses de reforma, a rodoviária do centro de Campos voltou a funcionar esta semana. 25 mil pessoas passam por lá diariamente. Foram 7 milhões de reais investidos no prédio que é tombado pelo patrimônio histórico do município. As redes elétrica e hidráulica foram recuperadas e toda a estrutura oferece acessibilidade para os deficientes. Os guichês das empresas de ônibus já estão funcionando e a maior parte das lojas também está de portas abertas. Nesses primeiros dias, a nova cara da rodoviária Roberto Silveira agrada, mas também confunde. Já sabe onde é que é o ponto? Eu não sei ainda não. Mudou lá pra cá? Tem banheiro, tem onde sentar, tem todo conforto, né? Tá bacana. Tá bacana. Excelente, maravilhosa. Melhorou bastante, mas ainda tem muita coisa ainda para melhorar. Parece que ainda vai levar alguns dias até que os passageiros se acostumem com as novidades. Afinal de contas, depois de 1 ano e 4 meses de reforma, algumas coisas mudaram aqui na rodoviária do centro de Campos. O que não mudou foi o movimento. A capacidade dela são 800 horários por dia, que é o que a rodoviária hoje tem. O fluxo é muito grande aqui. E a gente volta a falar das consequências da chuva 1 semana depois da tragédia que atingiu a região serrana. Em Nova Friburgo está faltando combustível. Os caminhões-tanque que fazem a entrega não conseguem chegar aos postos. Aqueles que têm gasolina de reserva não podem vender, porque as bombas estão quebradas. A enxurrada arrancou bombas, queimou equipamentos e estragou combustíveis em postos de Nova Friburgo. Tem gasolina, mas não tem como funcionar, porque danificou mesmo as bombas, cada negócio de lama, entrou lama nas bombas, agora estou aguardando até substituir todas as outras bombas. A lama invadiu os postos e deixou os lava-jatos imundos. A maioria dos locais está fechada à espera de limpeza e de manutenção das máquinas. Vai ficar parado o posto, não tem nem gasolina pro pessoal, entendeu? O pessoal tem que botar em outros postos, entendeu? Que tem que estar funcionando em Conselheiro, ou em Olaria, ou em Muri. Quem precisa abastecer os veículos tem que fazer uma peregrinação pela cidade. Além da dificuldade de encontrar um posto perto, tem que ter disposição para enfrentar fila e pagar um pouco a mais pelo combustível. A procura é tão grande que a venda foi racionalizada. Estou servindo 50 para cada um ali, para não acabar rápido, o povo, cada um tem um pouquinho de combustível para andar, né? O valor da gasolina no posto que foi destruído pela chuva é de R$ 2,67 o litro, enquanto neste outro que está em funcionamento é de R$ 2,95. A única opção que a gente tem é essa, né? Pagar um pouco mais caro se a gente quiser rodar. Bom, e o PROCON de Nova Friburgo e a Delegacia do Consumidor do Rio estão de olho no aumento abusivo de preços. Rafael Perona, você que está em Nova Friburgo, o PROCON daí tem recebido muita reclamação, Rafael? Olá, Ana Paula, boa tarde a todos. Bom, são cerca de 50 reclamações todos os dias. E não apenas de combustível, mas também de água, gás e até de vela. Bom, ao meu lado, Evandro Arcanjo, que é subchefe do PROCON aqui em Nova Friburgo. Boa tarde, qual é a orientação para o consumidor, Evandro? Boa tarde, nós estamos convocando a população que nos informe, que procure uma força policial, que procure o PROCON, para estar informando sobre esse mau fornecedor, está cobrando, usurpando vocês consumidores com aumentos abusivos de produtos. Agora, esse problema é encontrado apenas em um bairro ou é por toda a cidade? Não, a gente foi surpreendido com essa prática em vários pontos da cidade, pontos mais afastados do centro da cidade, onde está sendo feito com maior intensidade. Agora, qual será a punição para esses comerciantes que estão aí abusando dos preços? Os comerciantes que porventura forem flagrados praticando esse tipo de ato, poderão ser presos, poderão ser autuados também, além de multa. Essa prisão pode ser de 6 a 2 anos e a multa pode ser de R$ 460 até 5 milhões de reais.
Agora, quem quiser então fazer alguma reclamação, denúncia, como que pode achar o PROCON aqui em Nova Friburgo? Bom, o PROCON está situado do lado da prefeitura, na antiga rodoviária, de 8 da manhã às 5 da tarde. O nosso telefone é 2525-9178 ou 2525-9179. A Polícia Militar também disponibilizou um telefone para esse tipo de denúncia, que é 2523-9705. Ok, muito obrigado, Evandro. Bom, Ana Paula, uma outra informação importante é que a Secretaria de Educação ainda não decidiu se as aulas, se o calendário escolar está mantido, né? Porque ainda muitos funcionários estão desaparecidos e alguns ainda faleceram por causa dessa tragédia. Antes de voltarmos ao estúdio, eu vou pedir só para a gente mostrar como é que está o tempo aqui em Nova Friburgo. A gente pode ver que hoje faz sol na cidade, mas algumas nuvens se espalham aqui sobre Nova Friburgo. Ana Paula. Ok, Rafael, muito obrigada pelas informações. E agora nós vamos ter também informações de Areal e São José do Vale do Rio Preto, ao vivo com Bruno Miceli. Oi, Bruno, boa tarde, você que está em Petrópolis. Boa tarde, Ana. Olha, em Areal, 1.469 pessoas ainda estão fora de suas casas. 6 abrigos foram montados na cidade. E ontem o Corpo de Bombeiros conseguiu chegar às últimas áreas do município de Areal que ainda estavam isoladas. Já em São José do Vale do Rio Preto, 2.064 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Até agora, 6 corpos foram encontrados no município. Agora, olha só que número impressionante. 875 imóveis de São José do Vale do Rio Preto foram afetados pela enchente que arrasou praticamente todo o município. 122 casas foram totalmente destruídas. Entre elas, uma que um cinegrafista amador, um telespectador da Inter TV, fez as imagens, registrou pelo celular as imagens impressionantes da residência caindo. Primeiro cai a parte de uma laje, um muro na parte de trás, ele cede também, e depois a casa cai por inteiro, como se fosse uma casa de papel realmente desabando dentro do Rio Preto. Felizmente, ninguém se feriu, porque todas as pessoas elas já tinham saído dessa casa. 6 pessoas moravam nessa residência, uma residência grande de 2 andares, mas felizmente ninguém se feriu. Ana. Ok, Bruno, obrigado pelas informações. Realmente as imagens são impressionantes. E agora nós vamos ao vivo a Teresópolis, onde Rodrigo Cordeiro está na cozinha do maior abrigo público da cidade. Rodrigo, boa tarde. Mostra pra gente como é que está a movimentação aí na hora do almoço nesse abrigo. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos. Olha, o movimento é intenso aqui na cozinha nesse momento. O cheirinho é muito bom. Isso significa que o almoço já está sendo servido. Veja aí só o tamanho das panelas para atender cerca de 200 pessoas que estão aí. Vamos ver qual é o prato do dia hoje. Feijão, arroz, repolho e carne picadinha com molho. Tá certo, os pratos já estão sendo servidos e hoje a cozinha ganhou um reforço importantíssimo de um equipamento. Esse fogão industrial chegou agora há pouco e vai ajudar a agilizar aí o momento do almoço, aliás, não só do almoço, porque aqui as pessoas que estão abrigadas recebem almoço, janta e também cafés da tarde e cafés da manhã. Cerca de 200 pessoas estão aqui abrigadas e a gente vai conversar com uma das voluntárias, porque é uma tarefa muito importante que vocês têm aqui, né? Servir as refeições para cerca de 200 pessoas. É gratificante estar na cozinha? É muito bom, né? A gente está ajudando, está participando, está todo mundo mobilizado e está todo mundo ajudando, né? Participando. É muito gostoso, a sensação é muito boa. E a gente chegar aqui, conseguir tirar a refeição legal. Muito bom. Pois é, Monique, agora me diz uma coisa, esses alimentos que chegam até aqui, que são servidos às pessoas que estão abrigadas, eles vêm da onde? Doações, né? A maioria vem de doações, algumas empresas e a maioria é doação, entendeu? Nada está sendo comprado, não. Precisa de alguma coisa? Eu acho que a gente tem, eu estou vendo necessidade de carne, né? Carne, frango, linguiça, salsicha, tudo que for carne, né? Assim, é o que a gente está precisando no momento. Até porque são servidas 4 refeições aqui. Isso. Almoço, jantar, né? Café da manhã, lanche da tarde, fora mamadeiras, essas coisas todas. Certo, a gente vai liberar a Monique para continuar o trabalho dela por aqui. 15 voluntários trabalham aqui na cozinha. E ontem em Teresópolis foi celebrada uma missa em homenagem às vítimas da tragédia, uma missa de 7º dia. William Correia e eu acompanhamos. Veja só. Um abraço apertado e de alívio.
Eu encontrei agora com duas amigas minhas que ainda não tinham que eu ainda não tinha visto, né? E acabei de ver agora. Para mim foi muito gratificante, porque saber que, graças a Deus, eles perderam a casa, mas estão vivos. Palavras de conforto em meio à tragédia. Muitas pessoas que perderam entes queridos, mas estamos aqui também para proclamar a nossa fé no Deus que nos dá a vitória. Na homenagem às vítimas das chuvas em Teresópolis, emoção. Os olhos atentos à missa não escondiam as lágrimas. Lágrimas de saudade e lembranças. Elisiane perdeu o marido na tragédia. Nós casamos aqui, nós víamos aqui. Sentei no mesmo banco que ele sentava. A missa de 7º dia aconteceu na igreja da Barra do Imbuí. Essa região da cidade foi uma das mais atingidas pelas chuvas da semana passada. E faltou espaço para tantos fiéis. Gente de pé pelos corredores e do lado de fora da igreja. Uma corrente de fé que ameniza o sofrimento de quem perdeu amigos e parentes. Eu perdi 3 sobrinhos aqui. Entes queridos da gente. Então, somente Deus, só Deus, no momento desse. Aí está o caminho que muitos encontraram para recomeçar. Deus conforta o coração delas e dê forças para continuar a vida, né? Que a vida continua. Fé e renovação. Uma tubulação de água em Rio das Ostras foi rompida e o sistema de captação está parado. Uma equipe técnica da Companhia de Água está fazendo o conserto, mas ainda não há previsão para que o abastecimento seja restabelecido. Então fica o alerta para economizar água em Rio das Ostras. E hoje começa o Campeonato Carioca 2011 em 47 edições da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do campeonato. Apenas 2 vezes um time do interior venceu. Estão na disputa a Cabofriense, o Boa Vista, o Macaé e o Americano. Abrindo o Carioca 2011, jogam hoje às 5 da tarde Boa Vista e América. Amanhã, Americano recebe Nova Iguaçu, Macaé recebe a Cabofriense. A tabela do Carioca você encontra no nosso portal, o em 360. O RJ fica por aí, vem aí o Globo Esporte. Uma boa tarde para você e até amanhã.